paz do Senhor, querido amigo, querida amiga, irmãos, irmãs que nos acompanham. Esse é mais um episódio da nossa EBD Ágape. Hoje vamos tratar aqui do livro de Isaías, eu com meu irmão Breno. Tudo bom, gente? Bom dia, com muita satisfação que a gente continua servindo ao Senhor, sendo transformado pela sua palavra. Um livro maravilhoso que está aí no meio da nossa Bíblia. E eu chamo aqui a presença do nosso amigo Daniel, que sempre nos acompanha. Com você, Dan. Olá, como estão vocês? Que bom poder, mais uma vez, estar podendo beber da fonte, né? Da fonte da vida, da fonte de sabedoria da palavra do Senhor. E hoje temos aqui também a presença mais do que ilustre. Fala, Jaque. A paz do Senhor, meus irmãos. É com muita satisfação que hoje eu faço parte, né, da Escola Bíblica presente, que eu estou presente aqui falando com vocês. E vamos compartilhar esse conhecimento, vamos aprender junto, né, estudando aí o primeiro livro dos livros proféticos do Antigo Testamento. É isso aí, que bênção. É muito bom mesmo estar aqui com esse grupo online, crescendo, mas assim, um material composto por pessoas maravilhosas, pessoas que vêm se dedicando, e aos pouquinhos vocês vão conhecendo outras pessoas que virão, que participarão, que darão sua contribuição, porque estão sempre conosco pessoalmente, e alguns estarão também com mais frequência online. É isso aí. Antes de iniciarmos o estudo do livro e falar propriamente do livro, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças por este dia, por este momento. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. O sacrifício que nos trouxe a paz, que nos traz a paz. Muito obrigado, Senhor, porque por causa daquele sacrifício, hoje nós somos oferta. Hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós podemos ver revelações da glória porque fomos conectados novamente ao Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra redentora. Senhor Jesus, traz, através do nosso amigo Espírito Santo, a revelação, a novidade, aquilo que a gente não conseguiu ver, aquilo que a gente não conseguiu entender, aquilo que nossos irmãos que nos ouvem querem ouvir. O Senhor sabe, o Senhor conhece todos os corações. Ajuda-nos, Senhor, e faz a tua obra através de nós, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu nome, daquele sangue que foi derramado, vertido na cruz. Amém e amém. Amém. Então, vamos lá. Para ser sincero, eu não sei nem por onde começar. É muita preciosidade, é muita informação. Eu me sinto como se estivesse hoje na maior biblioteca do mundo e eu não conheço, por exemplo, o índice, o sumário, não sei onde está o computador que fala sobre os arquivos dessa biblioteca. Alguém abriu para mim a porta dessa biblioteca, eu me deparei com muita informação, muita preciosidade e fiquei admirado com isso. É assim que eu me sinto hoje diante do livro de Isaías. Porventura, você, irmão, que me ouve perguntar, mas a gente está falando de um livro e você fala de uma biblioteca. Pois bem, inclusive, nosso irmão pastor Flávio, ele fez uma pergunta na nossa reunião presencial, né? E ele fala assim, pastor, o que você acha da definição, né, que alguns tratam o livro de Isaías como uma pequena Bíblia? Então, é verdadeiramente uma definição bastante carinhosa para tratar desse livro. Por que bastante carinhosa? Porque ela vai tratar de uma particularidade do livro de Isaías, dando uma roupagem bastante interessante, profunda, mas que facilita nosso entendimento.
verdadeiramente a gente poderia dizer que Isaías, o livro de Isaías é uma pequena Bíblia, uma Bíblia em miniatura, né? Pela sua organização, pelas suas similaridades em termos de organização enquanto livro. E a gente vai avançar nesses pontos, tá bom? Vamos ler Isaías 1, verso 1. Pegue sua Bíblia. Como está gravado, você poderá ouvir outras vezes, mas, como sempre, eu recomendo que você pegue um papel, um lápis, uma caneta e comece a fazer suas notas, até porque o Espírito Santo vai revelar coisas ao seu coração e você precisa anotar, senão você perde. Esquece, a mente humana, ela não consegue acompanhar o nível das revelações, então a gente precisa anotar, senão a gente perde. Isaías 1, verso 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ponto. A gente poderia ficar somente nesse estudo aqui, se a gente fosse realmente dedicar tempo às análises política e histórica do livro de Isaías. A gente não pretende exaurir isso, a gente vai fazer aqui uma exposição para clarear para você, para nós, e aí a gente avança, tá bom? Você em casa dedica mais tempo. Então, quando a Bíblia diz filho de Amós, inicialmente há uma distinção aqui, tá? Esse Amós, na pronúncia, é a mesma coisa do que a gente falar do profeta Amós, né? E por ser profeta, talvez alguém imagine que seja, né, uma linhagem profética e tal, mas não é. Esse Amós aqui foi pai de Isaías, não se tem muita exposição sobre a linhagem dele, né? Mas a tradição judaica, os estudos históricos judaicos, fala que esse Amós é neto de um homem chamado Joás, e essa família era uma família de reis, né? Então, inclusive, a gente vai ver que nesses estudos, Isaías ele é primo de Uzias. Esse Uzias que reinou quando ele começou o ministério dele. Então, biblicamente falando, eu ainda não consegui atestar isso, mas é uma convenção, tá certo? Isso é tratado já como uma coisa certa por esses estudos arqueológicos históricos. E a gente vai ver também, não sei se hoje, mas falaremos sobre comprovações arqueológicas e históricas sobre fatos ocorridos no livro de Isaías. Fatos que muitas vezes atribuíram ao livro como uma questão força de expressão, ou tipo, aquilo que a gente fala em português assim, é porque quis dizer algo, mas não. A história fala sobre fatos, a história comprova hoje, a arqueologia comprova hoje fatos ocorridos no livro de Isaías. Pois bem, o verso 1 nos mostra que o ministério de Isaías ocorreu durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, quatro reis de Judá. O reinado desses homens, se você for somar, depois eu falo aqui do tempo de reinado de cada um, você vai ver que vai dar mais do que o tempo em que Isaías viveu. Porém, lembre-se que ele não precisou cumprir todo o ministério, todo o tempo de reinado, do primeiro e do último, né, de Uzias e Ezequias. Então, quando ele começou a exercer o seu ministério, Uzias já reinava. Quando ele morreu, Ezequias continuou reinando. Então, por isso, né, 4 reis, que somados vai dar mais de 100 anos. Isaías não começou o seu ministério
no começo da sua vida. Então, ele passou pelo ministério de Uzias, quando esse ministério já estava em exercício, e ele morreu antes que terminasse o ministério de Ezequias. Esse é o primeiro ponto que você precisa anotar, e a gente vai avançar já já. Breno, queria fazer alguma pontuação? Jaque, Daniel? Começar por Breno. É muito interessante essa questão de a gente colocar o momento, né? E você que vai ler sua Bíblia, aqui na Escola Bíblica a gente incentiva muito vocês a lerem, né? Para que você entenda o contexto todo do livro e entenda em que momento as palavras de Isaías foram colocadas. Então, é muito legal, por mais que às vezes pareça extensivo, né? Mas não, você entender o momento vai fazer com que quando você estiver vivendo esse momento na sua vida, você se lembre das palavras de Isaías e lembre do que Deus direcionou a Isaías naquele momento. Então, que seja muito preciosa essas palavras, né? De você até pesquisar quem foram esses reis, qual era o momento de Judá, vocês vão ver isso no livro, e poder aplicar para a sua vida. É isso. Jaque? Concordo com vocês, né? E assim, é como o senhor mesmo já falou no início, né? Esse capítulo, ele nos remete, esse versículo, ele nos remete ao entendimento que nós já vimos anteriormente, de que houve uma divisão de reinos, e aqui a gente está falando do Reino do Sul, Isso. né? Aqui a gente está falando do Reino do Sul. Então, a gente tem que pegar todo o conhecimento, né, histórico e estar trazendo sempre um alinhamento para poder saber em que momento é que cada coisa está se passando e que região geográfica também está acontecendo. Exatamente. Né? A importância, né, como o Breno falou, como o Jaque trouxe, e aí eu quero reforçar também que você, irmão, você, irmã, se debrucem mesmo, busquem mais informações, com a leitura, após vocês ouvirem, né, esse podcast, que voltem, peguem os versículos, leiam, se debrucem, busque conhecer um pouco mais da palavra e conhecer um pouco mais de Isaías. Pois é, queridos. Então, é bastante interessante a gente conhecer um pouco desse contexto histórico do povo de Deus para entender o ministério no tempo, entender o ministério de Isaías no tempo. Ele começou o ministério em torno de 700 antes de Cristo. 700, 690 antes de Cristo. Antes de existir, né, o reino do norte e do sul, era só um reino. Vamos ler o verso 2, né? Capítulo 1, estamos no capítulo 1. Vamos permanecer aqui nesse momento. Verso 2. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles estão rebelados contra mim. Algumas Bíblias podem trazer a palavra prevaricaram contra mim. E é interessante essa palavra, por quê? Prevaricação é um crime, é um tipo penal, é uma conduta que transgride a lei, qualificada, lógico, transgrediu a lei, crime. E só comete prevaricação o servidor público, ou seja, é alguém que tem uma função, mas ao invés de exercer essa função, trazendo o benefício para o seu empregador, para as pessoas a quem ele atende com aquela função, ele aufere vantagem, benefícios para si. Ele desvia a finalidade da sua função, ganhando com isso. Isso é a prevaricação. E algumas Bíblias podem trazer esse tipo penal como a redação aqui, né? Deus falando sobre o seu povo. Eles prevaricaram contra mim. Eles estão rebelados contra mim. Verso 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Vamos para aqui. Por quê? Lá no verso 1, a Bíblia fala Judá e Jerusalém. Aqui no verso 3 está falando Israel.
E há uma diferença nisso. E esse ponto aqui tem informação bastante relevante nesse contexto histórico, para você entender. Pelo seguinte, tínhamos apenas um povo, que era Israel, né? Que veio, né, de Jacó, as 12 tribos, e essas 12 tribos, elas permaneceram até Salomão. Após Salomão, vem a divisão. Vindo a divisão, aí a gente começa a ter reis para Judá, reino do sul, e reis para Israel, reino do norte. Quando aqui no verso 3 fala Israel, ele remete ao princípio onde todo o reino se perdeu. A gente vai fazer leituras aqui consequentes, onde você vai poder inferir. Se você pensar de uma outra forma, não há problema, porque não está claro, mas é algo que eu, por exemplo, tive entendimento que muitas vezes Deus está falando de um erro de uma parte do povo, mas que a culpa cai sobre todos. Porque Deus não olha um e outro. Ou melhor, Deus não olha um ou outro, Deus olha um e outro. Ou seja, Deus, ele continua vendo como um só povo. O fato deles terem se separados não faz com que o erro de um não toque a história do outro. Até porque muitos erros aconteceram porque eles se separaram. Então, voltando à divisão dos reinos, Isaías, ele fala no momento em que ele está nos falando para os reis de Judá. Antes de Azarias, desculpe, gente, antes de Uzias, que também o nome é Azarias, a gente tem o reinado de, deixa eu ver aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reis de Judá. Então, a história, ela tem um passado aqui antes, que você precisa ir aos livros de Samuel, e Crônicas, Reis, para você entender melhor um pouco aqui esse contexto histórico de Isaías. Pastor, mas para eu ler Isaías eu preciso ler os outros? De preferência, sim, porque você vai ter propriedade para falar, porque você vai entender todo o contexto. Mas se você não ler, você vai receber essa palavra pelo Espírito. Beleza? Gostaria de deixar para você aqui 2 Crônicas 26, 27, 28 e 29. Já vai te ajudar a você ver a história tratando desse ministério de Isaías, falando dos reinados, né, de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, respectivamente. Isso também não está lá em Reis? Não necessariamente, porque Reis vai tratar dos dois reinos. E Crônicas ele trata só do reino do sul, do reino de Judá. Não é isso, Jaque? Você que gosta de trabalhar bem essas divisões? Exatamente. E, pastor, eu acho muito interessante quando Deus ele permanece falando, né? O rei de Israel, fazendo referência a um rei, ele é o Senhor de Israel, porque Deus nunca se destituiu, ele nunca rejeitou o povo dele. Mesmo o povo tendo se prostituído, e mesmo o povo tendo rejeitado a Deus, né? E como aconteceu primeiro no Reino do Norte, por isso que durou até menos tempo, né? Caiu primeiro, durou cerca de 250 anos. Mesmo assim, Deus permanece se referindo a Deus de Israel, porque foi o povo quem rejeitou a Deus. É isso aí. Glória a Deus.
pelo nosso Deus. Então, fazendo, né, essa breve introdução, só para lhe situar historicamente, agora a gente vai falar realmente da composição do livro. E depois a gente volta ainda para o capítulo 1. Tudo isso nós falamos de apenas 3 versos. Antes de avançar, Brenão. Uma coisa que é interessante, né, até para a gente colocar e ficar ainda mais claro, né, para todo mundo. O Israel tinha se dividido e o Reino do Norte ele não obedeceu à direção de ser guiado por Deus. Então, você entender que quando teve a divisão, a primeira parte existiu um povo que não quis mais seguir a Deus e um povo que estava debaixo da ordem de Deus de ser governado por um rei da descendência de Davi. Então, como Jaque disse, né, nós temos a escolha de seguir a Deus ou não. O que acontece com o Reino do Norte? O Reino do Norte acaba perdendo a sua terra, ele acaba sendo dominado por outro povo, ele sai do ambiente da bênção de Deus. E por que eu estou trazendo isso? Para que você e a gente, todos nós entendamos que quando Deus nos dá orientações e limites, ele nos dá orientações que significam cuidado. Ele nos dá um cuidado que a gente pode seguir e que a gente pode ter a plenitude da vida de Deus. Nós escolhemos. Parte do povo, 10 entre 12 tribos, escolheu não ficar mais debaixo do governo de Deus. E eles sofreram. Eles acabaram sendo exilados, indo para outra terra, sendo dominados por outros povos que podiam estar oprimindo eles, né? E duas tribos, que vai ser chamada do reino de Judá, continua fiel a Deus até um ponto. E aí a gente vai ver o ministério de Isaías se desenvolvendo e mostrando o que acontece com esses reinos. Então, aplicando diretamente para a nossa vida, nós continuamos tendo a liberdade de escolher estar com Deus ou não. E o que o pastor e mestre Guilherme leu, né, em relação do livro de Isaías, é que Israel não entende, porque Deus compara Israel com 2 animais. Ele fala assim, ó, se os animais conseguem, vocês foram piores do que os animais. O boi reconhece o seu dono. O boi reconhece aquele que dá o alimento. O boi reconhece aquele que dá cuidado. O jumento conhece a manjedoura. A manjedoura é o lugar onde o jumento talvez durma, onde ele tem um aconchego, onde ele tem segurança. Ou seja, os animais conseguem reconhecer. Porém, Israel, e aí traga Israel agora para você, porém, o meu povo não entende isso. O meu povo não tem a gratidão, o meu povo não percebe, não entende, não concebe de que eu sou um rei que cuido de todas as coisas e que dê orientações maravilhosas para que você viva. Então, quanto a nós, é muito importante entender as orientações de Deus, saber que Deus tem cuidado com a nossa vida e, quando alguém falhar, não somente tentar trazer aquela pessoa de volta, mas que seja um exemplo para você. Você que está de pé, cuide que não caia. Judá teve o exemplo do que aconteceu com o Reino do Norte, mas acabou errando também e não trazendo aquilo como algo sábio para a sua vida. Tá? Então, que a gente possa observar quando as pessoas erram, ou quando nações erram, tentar sim ser instrumento de Deus para que elas voltem a Deus, mas ficar muito atentos para que a gente não caia no mesmo erro. Pois é, interessantíssimo mesmo isso. E um detalhe, quero ouvir meu irmão, minha irmã, você que nos ouve agora, deixa o seu comentário, quero ouvir não, né? Quero ler o seu comentário sobre a semelhança entre as 12 tribos e os 12 espias. Dá uma estudadinha aí, fala com a gente. Se você viu semelhança, se você não viu. Se você viu, por quê? Se você não viu, por quê? Apesar dos 2 ambientes, eles estarem reunidos em 12. Um eram 12 tribos e outro eram 12 homens. Fala com a gente aí nos comentários, nos ajuda, traz essa luz aí, que você é um instrumento de Deus e Deus vai te usar poderosamente nesse estudo bíblico. Amém? Vamos lá, conto contigo, querido. Então, diante desse cenário, vamos retomar aqui um pouquinho agora na explicação sobre o livro de Isaías e já já a gente volta ainda no capítulo 1. Pelo seguinte, quando a gente fala sobre esse alerta que Isaías vem trazendo inicialmente, o livro de Isaías ele é conhecido
como Isaías, né, o profeta messiânico. Foi o profeta em que mais trouxe menções sobre Jesus Cristo e a sua vinda, as suas características, enfim, e a sua atuação, né? O ministério de Jesus. Tem um outro ponto também que eu vi e achei interessante, que é o seguinte: Isaías também é chamado de evangelista do Antigo Testamento. Todavia, a gente não vê no livro uma alma que tenha aceitado a Jesus, aceitado o Messias, que tenha aceitado, voltado, né, aos caminhos de Deus e Israel por causa da sua pregação. Isso não deixa de fazer dele um evangelista, uma pessoa que anuncia a vinda do Cristo e a necessidade de arrependimento. Por que eu estou pontuando isso? O fato de você não ter ganho uma vida em alguma obra que você fez, o fato de você não ter levado uma pessoa ao arrependimento em um determinado ambiente, em uma determinada situação, não invalida o seu esforço em Deus. O que você fez está escrito, aquilo que não foi ouvido, não foi lido e não foi recebido, também está escrito. E Deus julgará as obras de cada um, do que falou e do que não ouviu ou não se arrependeu, ou enfim, ignorou qualquer obra que tenha sido feita. Então, Isaías ele pregou muito arrependimento. E esse arrependimento, essa pregação de arrependimento, ela corresponde à primeira parte do livro de Isaías. Observe que o livro de Isaías ele tem 66 capítulos. 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. A primeira parte do livro de Isaías, ela é organizada nos primeiros 39 capítulos. Assim como a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento, a sua primeira parte. Eu gosto de falar primeira aliança, para não parecer na minha mente que algo ficou ultrapassado no tempo quando eu falo da palavra antigo. Mas, enfim, seja livre. É uma opção minha. Essa primeira parte, ela vai falar de exortações, revela a condição do homem caído, desobediente, perdido, como estamos falando aqui no capítulo 1, e fala sobre a solução para esse caminho errante. Ele vem trazendo já um fundamento para a introdução e desfecho do livro, com uma segunda parte composta por 27 livros, assim como o Novo Testamento tem 27 capítulos, assim como o Novo Testamento tem 27 livros. Nesses 27 capítulos de Isaías, que é a segunda parte, ele vem tratando sobre confronto, assim como Jesus fez, né, no início da segunda aliança, do Novo Testamento. Jesus traz confronto e, em seguida, esperança, né? Palavras de conserto, lógico, muitas cartas de Paulo, né? Encorajando irmãos, confrontando, né? Expondo algumas situações que estavam acobertadas, mas tudo isso com a finalidade de dizer: arrependam-se, porque ele virá novamente, ele voltará. Em Isaías, na segunda parte, ele apenas fala que ele virá, né? Lógico, depois que Jesus veio, né? Fez a obra expiatória, voltou para o Pai, deixou o Espírito Santo. A segunda aliança, o Novo Testamento diz que ele voltará. Essa é a pequena diferença. Então, quando você estiver lendo o livro de Isaías, já tenha essa ideia na sua mente. É como se você estivesse lendo uma mini Bíblia. Uma Bíblia antes de Jesus vir em carne. Ok? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Eu vou ler o verso 18 do capítulo 1. Alguém gostaria de ler um verso antes? Teria algum comentário sobre um verso antes do verso 18? Só para a gente não ficar muito indo e vindo. E, Gui, realmente, você vê que o livro de Isaías é um livro que ele trata também, logo no seu início, né? Fala muito da salvação, né?
sendo da salvação revelada e trazendo para os dias, você percebe que no capítulo 1, no versículo 16, ele fala que lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. E que ele dá instruções, né, para que você se purifique diante do Senhor. E em seguinte, né, nos versículos 16 ao 20, eu sei que você vai agora falar do capítulo 18, mas só para complementar, onde ele revela, né, ele fala de Israel de que forma Israel, né, pode se voltar, né, pode voltar para ele, né, através do seu arrependimento. Isso, perfeitamente. E eu tenho como um dos pilares da minha fé o verso 18 de Isaías. Eu sempre falo aqui na escola bíblica, né? Coloque o seu comentário, traga sua dúvida, questione, fale, e é assim que eu conduzo a nossa escola bíblica presencial, é assim que eu conduzo a minha família, é assim que eu conduzo os meus relacionamentos na minha empresa. Eu digo às pessoas, venha e fale por causa desse verso 18. Vamos ler e eu explico a relação. Diz assim, Isaías 1, verso 18. Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiser e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Em algumas versões bíblicas diz, comereis o melhor desta terra. Pois bem, eu tomo esse versículo como um exemplo, um fundamento para a minha fé e minha condução pelo seguinte: Deus falou com Isaías e era para ele trazer questionamentos. Argue-me, quer dizer, faça arguições a mim, faça perguntas. Fale, Isaías, questione, ainda que você esteja todo detonado. Se você quiser e me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Ou seja, Deus está chamando Isaías para um relacionamento. E esse relacionamento, ele só vai ocorrer com esse diálogo, com esse bate-bola. Então, sugiro que nas suas relações, a começar da sua casa, haja espaço para diálogo, haja espaço para as pessoas poderem falar para você aquilo que elas pensam sobre você, sobre o que você faz, sobre os ambientes onde vocês estão envolvidos juntos. É bom ouvir. Não necessariamente elas estarão certas, não necessariamente você estará certo. Uma coisa é que, quando você ouve as pessoas, vocês vão poder alinhar a caminhada, tirar as arestas, e vocês vão ser cada vez mais um só corpo, uma só casa, uma só fala, um só corpo, marido e mulher. Vamos lá. Brenão, gostaria de fazer alguma intervenção aí? Sim, eu, se possível, a palavra do verso 18, ela diz, embora, chama a reflexão, né? Diz, embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Antes do verso 18, eu gostaria só de ler, porque foi uma palavra que tocou muito na minha vida e que toca muito a nossa forma de se relacionar com Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela vai acabar nos lavando e nos ensinando e nos confrontando com a forma que a gente adora a Deus ou como a gente se relaciona com Deus. Gostaria de ler do verso 8, pastor Guilherme, até o verso 18 que o senhor leu, mas ler rapidamente, só para que a gente escute Deus falando. Porque Deus fala coisas muito sérias, né? Sim. E sérias relacionadas agora com você que pertence à igreja, né? Sim. E parecido com o ministério de João Batista, existe primeiro um arrependimento para depois a chamada para a restauração. Por que eu estou trazendo isso?
para que a gente também exclua aquela noção da hipergraça, aquela noção de Deus, ele vai trazer para mim uma condição de vida independente do que aconteça. Não. Antes de Deus transformar a sua vida, existe sim um momento de reflexão e um momento de você confessar o que há de errado. E Deus vai dizer o que é certo e o que é errado. Por isso, eu gostaria de ler. É possível ler? É possível, e aí, antes de você trazer qualquer comentário após a leitura até o verso 18, eu já vou emendar com a leitura do capítulo 5, onde Isaías traz a parábola da vinha, e aí depois eu volto, você fazendo o seu comentário. Perfeito. Então, vamos lá. Tem assim, ó. Eu vou começar lendo do verso 7. Diz assim: a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Só restou a cidade de Sião, que está relacionada com Jerusalém, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Então Deus está falando agora com a gente, porque ele acabou de chamar as pessoas, dizendo que nós seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra, e ele começa a chamar o seu povo de Sodoma e Gomorra. Então ele diz, muito forte: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a casa da viúva. Venham, vamos refletir, diz o Senhor, e aí vem embora os seus pecados. Pastor? Meu Deus. Capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó morador de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tomarei em deserto. Tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos:
Em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efá. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris e pífanos, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. E aqui teria um pouco mais a ler, mas até aqui é suficiente. Contigo, Breno. Observem que não sou eu que estou falando. Deus disse que não se agrada das minhas ofertas. Quando as minhas ofertas não refletem uma busca de um caráter justo e santo diante de Deus. Deus está dizendo que ele não se agrada, repito, não sou eu que estou dizendo. Você pode ler na sua Bíblia, em Isaías capítulo 1. Que Deus não se agrada dos meus sacrifícios, que Deus não se agrada das festas que eu faço, que Deus não se agrada nem mesmo de eu estar junto com os meus irmãos. Se eu não estiver buscando, se eu não estiver sendo transformado, se eu não tiver dentro do meu coração a ideia de me tornar um ser santificado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que eu não tenho que ir para a igreja, nem que eu não tenha que ofertar, não. Observem que a mensagem que Deus falou foi para vocês, governantes de Sodoma e povo de Gomorra. E se a gente tem caminhado na escola bíblica, a gente sabe que o povo de Sodoma e Gomorra eram reconhecidos por serem extremamente maléficos. Então Deus está dizendo, se você vai para a igreja, mas Deus está dizendo assim, por favor, né, reconheçam que além da oferta, eu preciso de um povo que seja oferta na sua vida inteira, uma integralidade. Eu preciso de pães asmos, de pães inteiros, que vivam não uma vida secular e uma vida religiosa, mas que a sua vida seja uma inteireza e que você busque fazer as coisas certas, as coisas justas. Isso não é uma acusação para retirar pessoas da igreja. Muito pelo contrário, isso é, a igreja não se sustenta se ela acredita que o ambiente religioso é um, mas o ambiente fora da igreja é outro. Que ela pode ofertar para Deus, mas ela pode machucar a sua esposa. Que o homem pode ali fazer um jejum, mas ele pode estar massacrando seus filhos. Que ele pode ser um líder ou não, o povo da igreja, mas ele não se preocupa com a obra dos órfãos da viúva, que era o que Deus tinha falado. Então, isso, eu digo isso para mim, porque essa palavra foi devastadora para mim. Deus disse que não ouviria as nossas orações. Não é a primeira vez, pode ser a primeira, mas no Novo Testamento o próprio Pedro diz que o homem que trata mal a sua esposa, Deus não ouve oração. Então Deus não faz uma separação do que nós chamamos de vida secular e do que nós chamamos de vida na igreja. Por isso, leia com atenção esses textos, ou seja, digo agora diretamente, meus irmãos, para que nós sejamos lavados, porque esse é o chamado de Isaías 1. Venham, porque aí depois do reconhecimento, depois do tempo de choro que é necessário, do tempo de arrependimento que é necessário, vem o versículo 18, com Deus trazendo esperança. Deus jamais vai colocar você no ambiente de reconhecimento de pecado e reconhecimento de problemas morais e reais na sua vida para que você entre em depressão. Não. Depois desse momento, Deus vai vir com o verso 18 para a sua vida, dizendo, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ou seja, está certo que você pecou, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Mas antes disso, há um reconhecimento, há um chamado para um batismo, há um chamado, como diz João Batista, para que nós possamos nos arrepender e vivermos verdadeiramente como povo de Deus, pelo poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo. Então seria um chamado de purificação mesmo. Nós podemos colocar diante de Deus que a gente erra e confiar no poder de Deus para nos transformar na imagem e semelhança de Jesus. Glória a Deus. Voltando ao capítulo 5, você trouxe, Breno, a questão de que não existe a divisão, né?
ao ponto assim de eu me preocupar apenas comigo, não me preocupar com a minha esposa. Não existe a questão de eu me preocupar com a minha vida ministerial e achar que existe uma vida secular. Enfim, não existe, é uma só coisa. Deus olha de uma só forma. Deus não é um Deus circunstancial, ele é um Deus de propósito. Então, enfim, o homem é circunstancial, né? O homem não enxerga o que vai acontecer no próximo segundo. Então, por isso a gente vive conforme as circunstâncias. Lógico que fundamentado em princípios, mas Deus, ele é eterno, então, enfim, aí muda toda a forma de ver, de pensar, e enfim. Mas vamos lá, a gente tentando clarear para você, meu irmão, aquilo que a gente tem recebido de Deus, o tamanho da sua majestade, a infinidade da sua glória, enfim, a gente está tentando trazer para você o que temos recebido de um Deus eterno. Então, esse Deus eterno, esse Deus indivisível, e que está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não é divisível, não tem como a mente humana entender isso, mas isso é a palavra de Deus nos revela. Ele diz aqui no verso 7 do capítulo 5, porque a vinda do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Aí a gente volta para o capítulo 1, quando eu li do verso 1 ao 3. Deus não está interessado apenas no arrependimento de Judá, não está interessado apenas no arrependimento de Israel. O arrependimento, as falhas de Judá não é apenas falhas de Judá, não são apenas falhas de Judá, são falhas também de Israel, assim como a de Israel também são falhas de Judá. Por quê? Porque Deus vê um só povo, um só corpo. Então, não adianta a gente estar orando pela paz em Jerusalém, se a nossa casa não tem paz, se o nosso ministério não tem paz, se a igreja brasileira não vive em unidade. Vamos orar primeiro pela nossa casa, vamos buscar essa unidade em nossa casa, vamos buscar depois a unidade, a paz em nosso ministério, e assim a gente vai evoluindo, porque senão a gente estará pulando etapas e se enganando, porque não adianta existir paz em Jerusalém como uma visão de que, pronto, ocorreu a paz em Jerusalém, Jesus vai voltar e tudo está resolvido. Não é isso. Jesus vai voltar, ponto, isso é fato, você queira ou não, você ajude ou não. Agora, tem uma obra que eu e você podemos interferir. Está pertinho de nós, está do seu lado. E muitas vezes está até dentro de você. É a paz de Deus. Nós precisamos ser sinceros conosco, olhar para nós para ver se tem coisa que está como escarlatas, né? Pecados como escarlatas, pecados como carmesim, vermelhos como carmesim. São cores, eram tingimentos à época extremamente fortes. Eles, quando eram colocados nos tecidos, não soltavam. Eram coisas definitivas. Além de serem fortes e vistosos, eram definitivos. Ainda que haja pecado, falha, condutas que, por, sei lá, anos, você traz isso e o diabo colocou na sua mente de que eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. É mentira. Você pode alcançar o arrependimento. O arrependimento já foi, na verdade, alcançado para você. É só você agora receber, acreditar que você pode. Então, eu vejo que a gente, inclusive, poderia, né, fundar aqui, nesse momento, a escola, falando sobre o arrependimento que nós precisamos ter. Como Isaías vem trazendo em toda essa primeira parte. O arrependimento necessário, né? A consciência do homem, da sua posição. O que nós temos feito
e o que nós temos colhido. Ah, mas a igreja está em divisão, está isso, está aquilo. Isso é fruto do nosso trabalho. Ah, a família, que isso, que aquilo, aumentou o número de divórcios na quarentena, na pandemia. É fruto do nosso trabalho. Vamos ter a coragem de olhar para o que nós temos feito. Vamos aproveitar esse momento de pouco trabalho, ou melhor, de pouca saída, porque eu mesmo estou tendo muito trabalho, mas nossas ações elas estão ficando muito na esfera do que nós temos passeado em casa, né? Ou melhor dizendo assim, ficado em casa. Então, vamos olhar para essas ações, elas vão nos dar endereços sobre o que temos feito e por que estamos colhendo o que estamos colhendo. E aí a gente para de dizer, eu sou de Judá, isso é de Jerusalém. Eu sou de Israel. Eu sou de Israel, isso é de Judá. Para, gente. Deus olha o corpo como um só. Não há trabalho secular e trabalho ministerial. É um só. Ou você vive de propósito, ou, enfim, você está desconectado. E aí, é melhor que você reconheça isso e busque em Deus respostas. Porque você não vai se enganar. Você pode até, por muito tempo, colocar razões para fazer o que faz. Mas, em um determinado momento, nem você mais vai aceitar suas razões. Portanto, vamos ao arrependimento. Eu vou orar para a gente findar, né? Vamos orar por esse arrependimento, a começar de mim. Antes de orar, queria saber se algum de vocês queriam fazer uma intervenção. Eu gostaria sim, pastor. Eu acho muito interessante esse capítulo 5, quando o Isaías, né, começa a falar dos ais contra os perversos, né? E aí ele cita 6 ais, e esses 6 ais você identifica alguns pecados, né? A gente identifica a cobiça, as orgias, as bebedices, a vaidade, a imoralidade, o orgulho e a injustiça. E lá em Mateus 5, no sermão da bem-aventurança, Jesus, ele vem e ele prega exatamente o oposto a isso, né? Trazendo esse paralelo com o Novo Testamento, né? Jesus vem e ele prega exatamente o oposto, para a gente ter um entendimento de quão grave é isso, esses pecados nas nossas vidas, né? Então, é um momento realmente de sondar, né? É um momento da gente estar analisando a própria vida, porque nós somos Israel, né? Nós somos esse povo de Deus, né? E tudo que está escrito na palavra de Deus é para a nossa vida individualmente. Muitas vezes, a pessoa, né, e nós lemos a palavra como se fosse específica para um povo daquele tempo, quando na realidade o povo de Deus é o povo de Deus independente do tempo. Deus não tem tempo, né? Exatamente, ele é atemporal, e quando ele fala do povo, ele fala de uma forma, né, geral, é o povo dele, né? Ele não faz distinção. Então, nós somos filhos de Deus, e é como o senhor abriu aqui a escola bíblica falando, né, com outras palavras, claro, que a nossa vida não pode ser um discurso, né? Não é um discurso. Não existe vida secular e vida ministerial, Isso. né? Não é um discurso, é a minha vida, né? E não existe nenhuma importância, não existe nenhum benefício em saber e não aplicar. Isso. Amém, é isso. Pois bem. Vou encerrar meu comentário aqui, minha participação.
geralmente, né, eu faço isso no final, lembrando que a palavra de Deus, ela foi tratada na Bíblia por Jesus como alimento, né? Quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E ela também é tratada como água que limpa, se eu não me engano, por Pedro. E deixo aqui para todos agora, não só aqueles que estão da igreja, mas aqueles que estão ouvindo e que amam a Deus e têm o seu coração ardendo quando ouvem as palavras de Deus, né? Nós tomamos banho mais de uma vez no dia e nós comemos mais de uma vez no dia. Então nós entendemos a necessidade de se alimentar, senão a gente morre, e de a gente tomar banho, senão a gente adoece. Por isso, o lavar-se, o analisar a sua vida e se colocar diante da palavra de Deus para tomar banho por essa palavra e para se alimentar por essa palavra, não é uma coisa que acontece uma única vez na sua vida, mas é algo que acontece durante toda a sua vida. Não para que a gente fique comemorando pecados anteriores, mas para que a gente possa, Deus entende a nossa dificuldade e a gente possa estar se alimentando de Deus e indo de glória em glória, melhorando a nossa situação. Então, é um incentivo para que você leia a sua Bíblia. Deus vai sim, por momentos, nos confrontar, mas o mesmo Deus que faz a ferida e que mostra a realidade da nossa vida é o Deus que estanca, é o Deus que corrige e o Deus que nos transforma na imagem e na semelhança de Cristo, que é a perfeição que nós conhecemos, tá? Então fica aí um incentivo para todos se expor a sua vida diante da palavra de Deus para serem alimentados, então estarem fortes para agir e para também serem lavados diariamente, como todos nós precisamos. É isso. Glória a Deus. Para finalizar também a minha parte, realmente, como o pastor Guilherme trouxe no começo, que a gente não conseguiria decorrer de forma tão rápida. A gente está ainda no capítulo 1, de acordo com a densidade e a beleza que é esse livro de Isaías, realmente uma mini Bíblia, né, falando de salvação, mas a Bíblia realmente ela é um livro, ela traz muito confronto. A palavra de Deus traz muito confronto, mas também ela traz a solução. Deus traz a solução, né? E aqui no livro de Isaías, principalmente nesse primeiro capítulo, aí é para mim, é para você que está nos escutando, arrependa-se, há tempo. O Senhor, ele trouxe os confrontos. Leia com atenção, busque do Senhor e arrependa-se, há tempo. É isso aí. A palavra é arrependimento. Que bom que o Senhor nos trouxe o entendimento sobre arrependimento. Arrependimento para quê? A gente não fica ali, não é angústia, não é tristeza, não é culpa, é arrependimento. Você volta e diz, opa, fiz errado. E agora, Jesus, me ajuda, Espírito Santo, vem comigo. E agora a gente caminha certo. Agora a gente caminha em paz. Essa paz que está no meu coração, que está no seu coração. Assim como diz no verso 18 do capítulo 1, ainda que os pecados sejam como a escarlata, vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, brancos como a lã. Nós ouviremos ao Senhor e comeremos o melhor desta terra. Isso é para mim, é para você. Tome posse disso. Semana que vem continuaremos com o livro de Isaías e você desfrutará, deleitará desse material. Compartilhe, faça seu comentário, dê um like. Muito obrigado, que Deus te abençoe.